sejam bem-vindos ao canal Dai Uma Voz. Hoje o Senhor nos chama para despertar. O Senhor nos chama e Ele nos chama no nosso secreto. Ele nos chama para a gente acordar espiritualmente, porque esse é o tempo onde Deus está falando comigo e com você, para que a gente possa se movimentar no seu reino e para a gente pregar a sua palavra. Nesse exato momento, o ano ele está terminando, 2025 está terminando, mas o que eu tenho visto é o Senhor nos chamando, é o Senhor nos despertando, e começa por mim. Vi o Senhor começando a me despertar para o meu chamado, começando a despertar para aquilo que Ele quer fazer na minha vida, e eu vendo, sabe, com clareza, eu entendendo muito mais o que Deus está fazendo, e eu estou aqui obedecendo ao Senhor. E esse final de 2025 é onde o Senhor quer que a gente acorde e se desperte para o seu chamado, porque é um novo tempo, é um novo ano, onde Deus quer falar, Ele quer usar a sua boca para ser um instrumento aonde você for, no seu chamado, no seu trabalho. Deus ele nos chama para esse novo tempo. E esse chamado, Deus ele fala para se despertar, porque muitos estão dormindo espiritualmente, estão deixando que o que está ao seu redor o influencie, o deixe distraído, o deixe apagado, o deixe distante, porque o inimigo ele não para, está ao nosso derredor com as suas estratégias, colocando várias coisas assim para você se distrair, para você não focar no seu chamado, para você cair no pecado. Então precisamos acordar, precisamos sair desse sono que nos faz não acordar e ficar paralisado, porque é isso que ele faz, ele quer nos paralisar. Mas Deus ele nos chama hoje para ser como uma noiva que se desperta, um novo tempo. Esse é um novo tempo. Deus tem algo para fazer em 2026, mas Ele quer a sua noiva, a sua igreja, você posicionado nesse novo tempo. E vamos para Efésios 5:14, onde temos uma base bíblica do que Deus nos chama, a sua palavra nos chama para esse novo tempo. E vou ler para vocês. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, Deus está começando com a palavra desperta. Por que desperta? Porque muitos estão dormindo, muitos estão paralisados pelo inimigo, com medo. Mas Ele nos chama hoje para a gente acordar. E esse é um despertar espiritualmente que Deus nos chama. E despertar fala de acordar, de você acordar. Só que Ele fala de você avivar. Você precisa avivar a sua alma, o seu espírito, o seu corpo físico que você está hoje, para iniciar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E Ele nos chama para se manifestar. Isso é o despertar, é isso que diz o dicionário. Ele nos chama para manifestar. Então Ele está te chamando para você se manifestar. Você não pode mais ficar escondido, com medo, ou perdido, ou não consegue enfrentar os seus medos. Ele nos chama para se manifestar, para iniciar um novo tempo, para iniciar um novo ciclo. É isso que Ele está te chamando. Que Ele nos chama para sair desse sono. É um sono espiritual. Um sono que está fazendo você ficar assim, meu Deus, eu não consigo acordar. Está tão pesado. É isso que acontece. O inimigo ele usa suas estratégias de deixar adormecido. Mas Ele te chama para você acordar, para você se levantar, para você o buscar, para você mergulhar no mais profundo, que Deus ele vai avivar a sua vida e a sua família e a sua nação. Mas Ele quer que seus filhos, Ele quer que a sua noiva esteja posicionado. E Ele fala, levanta-te dentre os mortos. Por que levanta dentre os mortos? O que o pecado faz? Ele não traz morte. Então o Senhor está pedindo hoje para que nós possamos levantar desse pecado e deixar para lá e abandonar. E é renúncia todos os dias. E quando vir, sabe, os desejos,
Yetzará, que é realmente vai o desejo, vai a inclinação para aquilo que você quer fazer e também inclina para o pecado. Isso pode prejudicar você. Então ele nos chama para que a gente possa se levantar dentre os mortos, porque muitos estão mortos. Muitos estão mortos espiritualmente nesse tempo. Muitos estão deixando-se ficar morto para o pecado. Mas o pecado, ele nos aprisiona, ele nos mata todos os dias. E aí muitos não têm força. Terminando essa parte do versículo, fala: e Cristo te iluminará. Nós temos um general. E esse general é o Senhor Yeshua, Jesus. Ele é o que nos ilumina. É na palavra do Senhor, do nosso Deus, o general. Deus, Ele nos chama para que possamos ler a sua palavra. O Senhor nos chama hoje para ler sua palavra e que possamos fazer parte, assim como Yeshua, Ele é o general, Ele nos chama para acordar, para se levantar e para ir para a guerra. É um novo tempo de estar se levantando para se posicionar como guerreiro e sair desse sono. O Senhor vai nos levantar para se posicionar hoje. Ele vai nos iluminar. Ele vai colocar as armaduras que a gente precisa para vencer as guerras. Mas a gente precisa se despertar. A gente precisa levantar. A gente precisa sair do pecado. A gente precisa estar posicionado, lendo a sua palavra, para que assim possamos vencer. Israel, ele só vencia os seus inimigos quando eles estavam obedecendo, quando eles estavam se posicionando, eles estavam se afastando do pecado, eles estavam obedecendo os seus mandamentos. Então eles estavam vencendo, mas quando eles se afastavam do Senhor, o Senhor se retirava e eles perdiam. E aí eles reconheciam. Então, quando a gente está fraco, quando a gente está pecando, o Senhor se afasta e a gente não consegue vencer os nossos inimigos. Mas quando a gente obedece, a gente vence. E o Senhor, Ele nos chama para usar o seu tempo. O Senhor, Ele nos usa para usar bem o tempo que Ele nos deu. Se a gente desprezar esse tempo com as outras coisas, isso vai se apagar. A sua palavra, você vai deixar com que você se esfrie espiritualmente. Não seja como tolos. Entender qual é a vontade do Senhor, vida, para aquilo que Deus quer fazer hoje. Que fala em Isaías 61. Levanta-te, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Então o Senhor, Ele fala de levantar-se. O Senhor, Ele está mandando um comando de exortação. Levanta-te. Sabe quando o general fala, levanta, bora? Ele está exaltando. E ele está assim, bora, levanta-te. Então o Senhor, Ele está te chamando para se levantar. Porque o general, ele está posicionado para se colocar de pé, para se despertar. Resplandece. A gente tem que resplandecer Yeshua. A gente tem que resplandecer aquilo que Ele já fez. Então, Ele está falando de resplandecer, é de a gente brilhar intensamente a sua presença. Quando a gente carrega a presença do Senhor, quando a gente lê sua palavra, quando a gente segue o exemplo de Yeshua, Jesus, a gente resplandece a sua presença. E Ele fala, porque já vem a tua luz. Yeshua, Ele vem e a gente precisa ser luz. Ele está voltando, Ele está nos chamando para se posicionar. E a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Quando a gente está cheio do Senhor, a sua glória está sobre nós. E a gente consegue ser luz em meio à escuridão, se posicionando, dizendo sim ao seu chamado, lutando contra essa arma do inimigo. Romanos 13:11 diz, conhecendo ao tempo, já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, os sinais estão acontecendo, a sua palavra, tudo que está escrito está acontecendo. Se posicionar, pregar a palavra do Senhor, vivê-la. O Senhor sempre está falando para a gente se despertar, sair do sono espiritual, da cegueira, daquilo que está te distraindo. Ele está sempre repetindo, porque muitos ainda não acordaram.
Deixe a distração, deixe aquilo que está te tirando o foco, porque a nossa salvação está agora mais perto. É isso que ele diz, ele está voltando e ele quer seus guerreiros prontos para lutar junto com eles, porque a vitória já está garantida, mas muitos podem perder a sua salvação, muitos podem perder por deixar ser iludido pelo pecado, pelo mundo. Então o Senhor ele está cada vez mais perto, mas não é de você, Jesus está voltando, tá, vou só esperar, não. Ele está nos chamando para acordar, para se levantar, para se tornar um guerreiro, para se posicionar nesse tempo, para levar a palavra dele, para cumprir o seu chamado. Você consegue descobrir o seu chamado quando você está no Senhor buscando. Em Joel 1,5 diz: despertai, bêbados, e chorem, lamente, todos vocês que bebem vinho, pois o suco de uva será tirado da sua boca. Forte, não é? Muito forte que o Senhor está nos chamando. Ele está lá, desperta, 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 e você está lá, dormindo. Eu já tive muito tempo dormindo também, mas o Senhor, eu decidi me posicionar e o Senhor me despertou. Eu decidi despertar, me posicionar, não deixar ficar lá, sabe, aquele crente de banco sentadinho. Amém, palavra do Senhor, que bom, forte, e volta para sua vida. Não, o Senhor chama-nos para despertar. Sabe, ele fala bêbados. O que na minha visão diz? O que eu acho? Bêbado, ele fala sobre um momento de ilusão. Qual é o momento de ilusão que você está vivendo hoje? Um momento que está te iludindo, que está te afastando, que está lá, sabe, te tirando do foco. O Senhor, ele vai pedir tudo que você precisa tirar para que você saia desse momento de ilusão. O Senhor já me pediu muitas coisas e continua pedindo. É difícil, mas Ele nos chama para se posicionar. E Ele nos chama para chorar. O que é isso? É arrependimento. Ele nos chama para chorar. Ele fala sobre arrependimento, sobre mudança. Teshuvah fala de voltar ao Senhor, de se arrepender, de voltar ao seu primeiro amor, a voltar a buscar como antes. Então Ele nos chama para a gente se arrepender, fazer a Teshuvah, voltar ao primeiro amor, do que Ele está nos chamando hoje. Esse ano de 2025 é o ano da Teshuvah. Foi a palavra que nosso pastor nos entregou e Deus ele está te chamando. Antes de terminar esse ano, faça a sua Teshuvah, se arrependa, chore, volte ao primeiro amor. Ele fala: gemei todos vocês que bebem vinho. Ele pede para que a gente deixe esse vinho que está sendo como algo passageiro na sua vida, um momento de ilusão, sabe? Quando alguém bebe e quer esquecer as outras coisas, quer deixar aquele momento para lá. E muitos que estão fazendo isso, só se bebendo com muitas coisas que o mundo está alimentando, com as distrações, com momentos de distração. Ele nos chama para que possamos deixar o vinho, deixar isso, sabe? Deixar todo o coração, porque isso não faz bem, que é o pecado. Ele não faz bem, esse momento de distração não faz bem para mim e para você, que está nos tirando do foco, está nos distraindo. Então ele fala: lamente. Isso, lamentar, é você que ainda está se deixando viver nisso, só que você tem que deixar isso e voltar para o Senhor, voltar e buscar o primeiro amor. Ele diz: o suco será tirado de vocês. Tudo isso que você vive hoje vai ser tirado. Não, um dia não vai fazer parte. Isso é um momento de ilusão que você está vivendo. Distrações, pecado, isso vai ser retirado. Num dia vamos estar com Ele e isso vai ser retirado. Então precisamos acordar e se despertar para esse novo tempo. Os guerreiros, mulheres e guerreiras posicionados, uma noiva guerreira que luta, que se posiciona, que ama as pessoas e ora por. Então despertas tu que dormes. Esse é o novo tempo que Deus nos chama para estar posicionado. Não importa se Deus vai demorar. Você tem que estar posicionado no seu chamado, não se deixar ser distraído, porque aquele que dorme, o Senhor ele vem e volta. E aí, você estava preparado? Se inscreva no meu canal e deixe o seu like, comente, compartilhe e vamos
fazer o reino de Deus acontecer e ser esse instrumento do Senhor para esse novo tempo. Amém? Beijo. Shalom.